Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma maneira, né, de calcular a derivada direcional em função das derivadas parciais. Então, basicamente, a gente vai ter que calcular as derivadas parciais de uma função e jogar numa formulazinha, tá? Bom, vamos lá. Se a sua função f é diferenciável, e então, para qualquer vetor unitário, u igual a b, você consegue calcular a derivada direcional, né, na direção desse vetor, fazendo o quê? Aplicando essa fórmula aqui, ó. A derivada direcional de f vai ser, na direção do vetor u, é a derivada parcial de f em relação a x vezes azinho, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes bzinho. Onde azinho e bzinho, ó, são as coordenadas do vetor u, tá? Lembrando que a função para ser diferenciável é suficiente, né? A gente viu lá na aula 22, que as derivadas parciais existam e sejam contínuas, né? Ali perto do ponto. Existam, né? Num ponto, perto do ponto da B, e sejam contínuas no ponto. Então a função será diferenciável no ponto. Então, por exemplo, no caso, digamos, mais fácil aqui, né? Se as derivadas parciais direcionais existem, são contínuas, por exemplo, em todo o R2, a sua função, você vai poder calcular a derivada direcional utilizando essa fórmula aqui, tá? Em qualquer ponto x, y. Beleza? Vamos demonstrar esse fato? Então, para começar, vamos definir uma função de uma variável, digamos h. E vamos definir assim, ó, definida por g de h. Então ela é a f de x0 mais ha y0 mais hb. Ou seja, aqui ó, eu estou querendo calcular a derivada direcional de u, a derivada direcional da função f num ponto x0 y0, tá? Na direção do vetor u. Então, vai aparecer esse termo em vermelho aqui, ó, na derivada direcional, tá? Esse cara aqui eu estou chamando de g de h. Ok? Isso é uma função de uma variável. Então, vamos calcular a derivada de g no zero. Dá para h igual a zero, ou seja, g' de zero. Você lembra lá do cálculo 1? Isso é limite quando h tende a zero. G de h menos g de zero dividido por h menos zero. Então, substituindo ali a nossa g. Então, ó, g de h tá aqui, ó, fx0 mais h vezes a, y0 mais hb. Então, isso aqui é f de x0 mais ha, y0 mais hb. Lembrando que o azinho e o bzinho são justamente as coordenadas do vetor u, tá? Aí g de zero, calcula o g de zero aqui, ó. Vai ficar f de x0 y0, né? Aí menos f de x0 y0 dividido por h, né? Ó. O denominador da h menos zero. Isso aqui é justamente a definição, né? De derivada direcional de f no ponto x0 y0 na direção do vetor u. Tá? Chama-se igualdade 1. Ou seja, a derivada dessa função g no ponto zero, número 0 é a derivada direcional de f no ponto x0 y0 na direção do vetor u. Tá? Lembrando que x0 y0 é um ponto qualquer do meu plano. Então o que eu vou fazer agora é calcular essa derivada de g de outra forma. Tá? Então vamos lá. Por outro lado, o que acontece? Ó, essa g, ela
depende de H, né? Para cada H, quando você faz a conta x0 mais H vezes A, ou y0 mais H vezes B, né? Esse x0, y0, esse x0 mais H vezes A vai variar, né? Conforme o H varia. Então eu vou chamar isso aqui, ó, de x. E vou chamar esse y0 mais HB, né, que fica variando conforme o H varia, de y. Então nossa g eu vou enxergar como uma função de duas variáveis x e y. Tá? Então, por outro lado, chamando x de x0 mais HA e y de y0 mais HB, nós obtemos que a nossa função g pode ser enxergada, né, como uma função de duas variáveis x e y. Então a g de h, na verdade, é uma f de x, y, né? Então essa g de h, na verdade, é uma z, que é igual a f de x, y, né? Então a gente pode calcular a regra da cadeia, né? Pode aplicar a regra da cadeia para calcular a derivada de g, né? Então da regra da cadeia, vocês lembrarem, g, né? Essa f de x, y, elas contas é uma função que depende só de h, né? X e y são variáveis aí auxiliares que a gente definiu. Então, a g' de h, né? Ou para manter a notação que a gente usa lá na regra da cadeia, a dg/dh é o quê? É derivar a função f em relação a x. Então, del f, del x. Agora, deriva x em relação a h. Ó, x depende só de h, tá? x0 e a são fixos, são números fixos. Mas, agora deriva f em relação a y, aí vezes dy dh. Então, isso implica que a g' de h, lembrar que del f, del x aqui, na verdade é del f, del x num ponto xy, tá? É uma função isso aqui, né? Agora, isso aqui, ó. Derivada de x em relação a h. Deriva isso aqui em relação a h. Derivada de x0, x era constante, né? Vai zerar. H vezes a derivada de h em relação a h é 1 vezes a, que é a. Mais derivada de f em relação a y. Eu vou pôr aqui o xy para já a gente precisar. Aí dy dh. Deriva y em relação a h. Y tá aqui, ó. Y, y0 mais h vezes b. Se eu derivar em relação a h, y0 é constante, sua derivada é 0. A derivada de h em relação a h é 1 vezes b. Então vai dar b nessa derivada aqui. Acabou. Essa derivada de g em relação a h, g' de h. Só que a derivada direcional, a gente viu que ela é a g' de 0. Então, calcular a g' de 0 aqui. Logo, g' de 0 é só substituir, né? Fica del f, del x. Agora x. Quanto vale x se h for 0? Quando h é 0, o x vai ficar igual a x0. Quando h for 0, o y, né, que é a segunda coordenada, fica y0. Vezes a mais. Aí del f, del y, também no ponto x0, xy, que vai dar x0, y0. Né? Vezes b. Então, ó, a gente calculou a derivada de g no ponto 0 de duas maneiras distintas. Chegamos em dois resultados. Por um lado é igual a derivada direcional, por outro lado é igual a essa fórmula aqui. Então, elas são iguais, né? Comparando as igualdades 1 e 2, né, a gente obtém o desejado. Ou seja, a derivada
na direção de um vetor u de f num ponto x0, y0, a derivada de f em relação a x, calculada em x0, y0, vezes a, mais del f, del y, calculado no ponto x0, y0, vezes b. Lembrando que o azinho e o bzinho, né, são as coordenadas do vetor unitário u, tá? Ou seja, se você até fazer um pouquinho de força, vai ver que é um produto escalar aqui, né? Tá derivando f em relação a x, derivando f em relação a y, vai pegando o par, né, formado por essas derivadas, e fazendo produto escalar com o vetor u. Tá? Mas isso aí a gente vai mais pra frente, tá? Bom, então era isso a demonstração, ok? Então agora a gente vamos resolver uns exemplos, certo? Bom, gente, agora vamos fazer uma aplicação desse teorema, mas antes disso, só uma observação. Tem casos em que o seu vetor u, ele pode ser dado sem que você saiba suas coordenadas. Mas, por exemplo, você pode saber qual é o ângulo que ele faz com o eixo x. Tá? Ou com a direção paralela no eixo x, né? Como nesse caso aqui, digamos que o ângulo entre o vetor u, né, que é esse vetor rosa, e o eixo x é θ. Né? Essa pontilhada aqui é paralela ao eixo x. Então, essa abertura aqui, o ângulo é θ. Lembrando que o unitário, né? Então, usando a trigonometria básica, então, falar cateto oposto de hipotenusa, isso é o seno, né? Então, o seno vai ser igual ao cateto oposto, né? Medida do cateto oposto, porque a hipotenusa mede 1 aqui, né? O nosso vetor u é unitário. No mesmo modo, se você pega cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Você vai ter que esse cateto adjacente, a medida é cosseno θ, né? Então, lembrando que esse carinha, essa medida aqui, ó, que dá tanto cosseno de θ, é o bzinho lá da... é o azinho, né? A primeira componente, a primeira coordenada do vetor u. E o que tá dando seno θ aqui, ó, é a medida da segunda coordenada do u, é o bzinho, tá? Então, quando o vetor u for dado assim só em termos do ângulo que ele faz com o eixo x, você pode assumir lá que o seu u ele vai ter coordenadas cosseno θ, seno de θ. Tá? Bom, é isso que ele está explicando aqui, né? Ó, essa observação aqui, deixa eu colocar. Tá? Se o ângulo aí que u faz com a parte positiva do eixo x por θ, então u é cosseno θ, seno θ. Tá? Então, aqui na fórmula, no teorema 3, o azinho é cosseno θ e o bzinho é seno θ, tá? Por isso que aparece essa outra maneira de enxergar, de calcular aí o derivado direcional de f, tá? Então, vamos lá fazer um exemplo. Encontre a derivada direcional de f na direção do vetor u, né? F tá aí, essa função, ó, x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado, né? Onde u é um vetor unitário dado por esse ângulo aqui. Ou seja, posso usar essa fórmula aqui do cosseno do seno, tá? O ângulo, quando ele está escrevendo aqui, ele quer dizer que é o ângulo que o vetor u faz com a parte positiva ali do eixo x, tá? É para calcular a derivada direcional, né? Ou seja, a fórmula que dá a derivada direcional. Depois é para calcular a derivada direcional no ponto 1, 2. Então vamos lá, ó. A gente sabe, né? Pelo teorema 3, du, a derivada de f na direção do vetor u é o quê? A derivada parcial de f em relação a x, né? Vou pôr xy aqui. Aí no nosso caso aqui, cosseno θ, mais derivada parcial de f em relação a y, seno θ. Tá? Θ é π sobre 6, né? Então primeiro a gente calcula as derivadas parciais de f, que é bem tranquilo, né? F é uma função polinomial.
calcula o seno e cosseno de π sobre 6, né, que é 30 graus, e substitui aí. Então vamos lá, ó. Del F, del X. Isso é del X. Função F é x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado. Então vamos lá, derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Derivada de menos 3xy. Menos 3y é constante, isso aí para fora. Derivada de x em relação a x é 1. E derivada de 4y ao quadrado, como eu estou derivando em relação a x, é 0. Então tá aí a del F, del X. Agora, vamos derivar em relação a YF. Del F, del Y. Isso é del Y de x ao cubo mais 3xy mais 4y ao quadrado. Aqui tá errado, né? Menos. Simplica. Del F, del Y. Derivando em relação a y, né? Então, derivar x ao cubo é 0. Aí na segunda parcela aqui, ó, o menos 3x é a constante, vezes derivada de y em relação a y é 1, mais derivada de y ao quadrado é 2y. Aí o 2 vezes 4, 8, né? Então 8y. Então, tá aí derivada de f em relação a y. Agora o seno e o cosseno de π sobre 6, né? Que é o ângulo ali. Lembrando que seno de π dividido por 6... π dividido por 6 é 30 graus, né? 180 graus dividido por 6, 30 graus. Seno de 30 graus é meio, tá? E cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, né? E cosseno de π dividido por 6, a gente sabe também que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, cara, encontramos, né, uma fórmula para derivada de f na direção desse vetor aí. Então, derivada de f em relação a y, em relação a x, perdão, 3x quadrado menos 3y, vezes cosseno, né? Lembra a fórmula aqui, ó, aparece um cosseno aqui. Raiz de 3 sobre 2, mais derivada de f em relação a y, né? É 8y menos 3x, vezes o seno de π sobre 6, que é meio. Então tá aí a primeira parte, digamos assim, né? A função derivada direcional. Agora o exercício pede calcular a derivada, essa derivada direcional no ponto 1, 2. Então, derivada direcional de u na direção do vetor u de f no ponto 2 é só calcular no x igual a 1 e y igual a 2. Fica 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 8 vezes 2 menos 3 vezes 1 vezes meio. Ah, 3 vezes 1 ao quadrado é 3, menos 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16, menos 3 vezes meio. Bom, só continha agora, né? Então, a derivada direcional de f, né? A direção do vetor u vai ficar menos 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 13 vezes meio. Então vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2 mais 13 meios. Assim, a derivada direcional de u de f na direção do vetor u no ponto 1, 2 é 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Certo?